Olá, pessoal, tudo bom? Estou aqui de novo para a gente trabalhar as atividades da terceira semana. As atividades da terceira semana foi referente ao eixo saúde. E nessa semana a gente trabalhou justamente sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, o sistema que defende o nosso organismo de outros organismos parasitas, como vírus, bactérias, protozoários, vermes, entre outros, que podem invadir nosso corpo, causando doenças e levando até a nossa morte. Então, o sistema imunológico é um conjunto, é formado por um conjunto de células e substâncias que tem justamente a função de sinalizar e destruir possíveis invasores. Certo? É ele que entra em ação quando a gente fica doente. Quando nós ficamos doentes, é porque o vírus, a bactéria, ou o protozoário, ou o verme, ou qualquer outro parasita, ele conseguiu invadir o nosso corpo, conseguiu se multiplicar e provocar a doença. Só que aí o nosso sistema imunológico não está parado. Ele está lá produzindo substâncias que vão tentar, de células que vão tentar destruir esse invasor. Uma substância muito importante do nosso sistema imunológico são os anticorpos. Os anticorpos são substâncias que elas vão sinalizar a invasão do nosso corpo por um parasita. Quando ela sinaliza essa invasão, células especiais de defesa vão atacar esses parasitas. E aí nós temos duas formas de produzir anticorpos: ou ficando doente, ou com a invenção humana chamada vacina. A vacina ela geralmente é feita com partes de um invasor, uma proteína celular, uma proteína viral, o próprio vírus, a própria bactéria, o próprio protozoário, que ele vai ser injetado no nosso corpo, mas enfraquecido para não nos causar doença, obviamente. E vai fazer o nosso corpo produzir anticorpos, chamados anticorpos de memória. Quando o vírus, a bactéria ou o protozoário realmente tentar invadir o nosso corpo já vai ter um arsenal de defesa preparado para nos defender. E dessa forma, nós não ficaremos doentes. É isso que a gente precisa para combater o coronavírus. Então, enquanto a gente não tem a vacina para proteger nosso corpo do coronavírus, nós temos que ter cuidado de higiene e o isolamento social. Infelizmente, o coronavírus ainda não tem vacina e a única forma de se prevenir é como? Usando a máscara, lavando as mãos o tempo todo, não levando a mão ao rosto, nem a boca, nem o nariz. E sempre que a gente chega em casa, nós precisamos tomar banho e trocar de roupa, deixar nossa roupa para lavar, porque o vírus ele pode ficar nas superfícies por até 48 horas, certo? É... E aí a atividade da semana foi justamente sobre isso. Eu coloquei alguns links com notícias, com informações sobre o que é vacina, o que são as vacinas, sobre o que é o nosso sistema imunológico, como ele funciona, sobre higiene pessoal e a qualidade de vida. Vocês sabiam que no século XIX a maioria das infecções hospitalares eram por causa de falta de higiene dos médicos? Os médicos não sabiam que lavar as mãos era super importante para prevenir de infecções hospitalares. Imagina, um médico ele tocava no paciente, depois ia tocar no outro paciente e acabava transmitindo doença de um paciente para o outro, porque ele não lavava as mãos. Hoje, toda vez que o médico ele vai tocar no paciente, ele usa luvas. Quando ele vai para o próximo, ele tem que tirar as luvas, higienizar as mãos e colocar novas luvas, certo? Porque as mãos é um grande vetor de doenças. O que é um vetor? Aquele objeto que transmite a doença, certo? E aqui, o link do governo federal, do Ministério da Educação sobre como prevenir o coronavírus. E aí eu finalizava pedindo para vocês me responderem esse formulário, certo? Era um formulário bem simples, ó, quase todo de marcar X. Só algumas questões abertas, certo? E aí, a primeira pergunta era sobre o sistema imunológico para completar a frase. Eu seria marcar aqui para completar a frase. Então, uma das formas de proteção é a produção de anticorpos, proteínas que reagem de forma específica com agentes estranhos denominados genericamente de antígenos, anticorpos e antígenos.
Consideramos a vacina um material que contém, e aí, ó, um patógeno vivo, enfraquecido ou parte dele para estimular a resposta imunológica, mas não causar a doença. A defesa do nosso corpo contra organismos invasores é garantida graças a uma série de órgãos, células e moléculas que constituem nosso sistema imunológico. No sistema imune, algumas células de defesa, ao terem contato com o antígeno, diferenciam-se em células de memória. Isso faz com que nosso corpo produza anticorpos que serão estocados para uma nova infecção. Os seres humanos são capazes de estimular a produção de células de memória no corpo e assim prevenir-se contra algumas doenças. Os agentes utilizados para a produção dessas células são as vacinas. Estamos vivendo um momento de pandemia. Com base na notícia que vemos diariamente, que atitudes devemos tomar para evitar o contágio com esse vírus? Isso aí tá dando no crack, né? Lavar as mãos, usar máscaras. A luva, ela vai ser inútil se você tocar no seu rosto com ela. Então, a luva, ela vai lhe proteger, sim. Se você não tocar no seu rosto com ela. Terminou de fazer o que estava fazendo com a luva, tira a luva, lava as mãos para depois tocar no rosto, certo? Distância das pessoas, então ficar a 2 metros mais ou menos de uma da outra pessoa quando for falar, sempre de máscara, certo? E é claro, isolamento social, ficar em casa, não ficar batendo perna na rua por besteira, certo? Só sair na rua se for o quê? Para trabalhar, se tiver que trabalhar mesmo, comprar comida, comprar remédio e só, mais nada, certo? Nada de ir para rua para visitar os coleguinhas, viu? Ficar aí dando festinha na casa dos colegas, nem pensar. Cuidado com o coronavírus. Sabemos que Massaranduba já está cheio de casos, não é isso? Então vamos ter cuidado. A parte da leitura dos textos explica como os hábitos de higiene nos previnem de várias doenças. Quando lavamos as mãos, tomamos banhos, várias micro-organismos que estão sobre o nosso corpo no dia a dia vão ser levados embora e vão ser eliminados pelo sabão, certo? Então o sabão ele vai destruir vários micro-organismos que podem causar doenças. Então a importância do banho, a importância de lavar as mãos, certo? Essa pergunta aqui era bem pessoal, né? Você observar seu cartão de vacinação e ver se você está em dias com as suas vacinas. É super importante estar em dias com as vacinas, que aí você se previne de várias doenças. E aí, qual a grande dificuldade de se produzir uma vacina contra o coronavírus? Primeiro, o tempo. A gente está com muita pressa para produzir essa vacina, e a vacina ela demora para ser produzida, porque, como vocês viram no vídeo, ela tem vários estágios. Teste com pouca gente, depois teste com muita gente, e aí vai até comprovar sua eficácia. Segundo, o coronavírus, o Covid, é um vírus que sofre muita mutação. Então, a gente precisa pegar uma vacina que consiga abarcar toda essa mutação que ele está sofrendo, certo? Então, esses são os dois grandes problemas de produzir uma vacina, certo? E aí eu indiquei para vocês um filme muito interessante, né? Bem dramático para o que a gente está vivendo hoje. Contágio, o filme, certo? Tem no YouTube. E ele mostra justamente um vírus transmitido pelo ar através das vias respiratórias. Parece coronavírus, né? E também surgiu na China. Então, quem assistiu o vídeo deve ter ficado bem agoniado, porque se a gente não até a gente descobrir uma vacina, como aconteceu no filme, eita, spoiler, igual aconteceu no filme, a nossa vida ainda vai ficar do mesmo jeito. Vamos continuar tendo que ficar evitando o contato com outras pessoas. Quando tiver a vacina, e aí a gente vai estar livre para ser feliz novamente e andar por aí tranquilamente, certo? Então, quem não fez, mais uma vez, quem não fez atividade ainda, peço mais uma vez que faça, certo? Quem já fez, meus parabéns. E vamos manter o foco, porque enquanto o coronavírus não passar, vai ser assim nossas aulas, à distância, certo? Também estou morrendo de saudade de vocês, e principalmente de vocês reclamando porque tinha 9 aulas para assistir por dia. Até a próxima, pessoal. Um abraço.